Bom, pessoal, prezando pela pontualidade, 8 horas da noite, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Eduardo Moraes, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e professor de prótese fixa, clínica integrada. Tenho meu consultório aqui em Curitiba e já são 17 anos de odontologia que me formei aqui em Curitiba. E o pessoal da Hiller me convidou para falar um pouquinho com vocês. E eu já vou falar um pouco do tema. E nesse aspecto eu já gostaria de agradecer muito a Hiller pelo convite, na pessoa da Patrícia, e a indicação do Dr. Alan Costa, que indicou meu nome para a empresa. Eu quero conversar bastante com vocês, e é uma área que me agrada bastante, lentes de contato, em relação ao preparo de lentes de contato. O nosso foco vai ser falar sobre como preparar a lente, o que eu preciso observar nesses preparos, quais são os cuidados que eu tenho que ter nesse preparo e alguns aspectos sobre a moldagem. E aí a Hiller hoje está com algumas silicones por adição muito legais e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de, independente do material que você estiver usando, algumas sacadas aí para a gente moldar, tanto para enceramento de diagnóstico quanto para moldagem propriamente dita. Se você preferir o escaneamento, ok, o cuidado com o fio retrator vai ser muito parecido, vai ser o mesmo. O nosso tema é preparo para lente de contato. Quanto menor for o seu preparo, quanto menos desgaste você tiver que fazer, mais difícil ele é. Preparar para lente de contato é mais difícil que preparar para a coroa total. Assim como preparar para uma prótese adesiva metalocerâmica é mais difícil de preparar um dente para, por exemplo, para uma onlay. Quanto menos desgaste você fizer, mais difícil se torna, porque você acaba tendo que ser extremamente preciso. Ok? Por que o preparo para lente é considerado minimamente invasivo? Simplesmente porque a gente parte do desgaste do estritamente necessário. O que quer dizer isso, estritamente necessário? Como é que eu sei o que é estritamente necessário? Eu preciso saber qual é a resultante do meu trabalho final para eu saber o quanto eu preciso tirar desse dente. Então, quando eu penso em indicar lentes de contato, eu vou pensar em algumas características. Quando eu penso em laminados extremamente finos, eu tenho que pensar ou em uma alteração de forma, ou em alteração de contorno, pouquíssima alteração de cor, eu não tenho espessura para alterar a cor. Então um clareamento deve preceder muitas vezes ao tratamento com laminados minimamente invasivos. Mas se eu pego um dente cujo posicionamento final é aquém da onde eu quero, vamos lá. Peguei um dente conoide, por exemplo, e eu quero transformar ele no incisivo lateral. Eu vou aumentar o volume dele. Concordam comigo? Não faz sentido eu desgastar o conoide, a espessura da cerâmica que eu quero, todo ele às expensas do desgaste do dente. Por quê? Porque eu já preciso aumentar o volume desse dente. Então eu já tenho espaço para o material restaurador. Pensando nisso, eu vou saber e vou preparar para a lente de contato a partir da coroa futura, a partir da dimensão dessa lente de contato final, a partir da relação estética que eu quero final. Quem dá essa relação estética? O enceramento de diagnóstico, a análise estética do sorriso, o enceramento 2D, 3D, impresso em modelo com bisacril, não importa. Eu saber aonde eu estou trabalhando, saber qual é a relação final da minha restauração, me faz guiar o preparo. E o meu preparo ele é guiado, sim, pelo material restaurador que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar uma cerâmica que tem uma possibilidade de trabalhar com 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, o meu preparo vai exigir isso. Se eu trabalhar com uma cerâmica que exige mais espaço e eu não der esse espaço no preparo, naturalmente eu vou ficar com uma faceta ou uma lente muito volumosa. Isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade de estética, de adaptação, de contorno,
de impacção alimentar em região de papila. Então eu preciso entender, antes de selecionar como eu vou tratar esse paciente, como eu vou preparar, eu preciso entender qual vai ser a resultante final do meu trabalho. Por isso que aí nós estamos vendo uma foto de um preparo, de uma análise já feita com uma paciente que está com bisacril. Ou seja, eu tenho a noção agora do quanto vai ser explorado ou do quanto eu vou ter que aumentar esse volume. Se eu tenho que reduzir esse volume, eu tenho um problema maior. Eu posso pensar em guias de desgaste e tem guias impressas com resinas bem legais, inclusive tenho fotos bacanas para conversar sobre isso. Mas como a gente tem muito pouco tempo, a gente vai partir então para a sequência desse preparo. Bom, Eduardo, existe a possibilidade de eu fazer laminados sem preparo algum? Eu costumo brincar que não existe tratamento adesivo sem qualquer preparo, porque afinal de contas, se eu for simplesmente restaurar um dente rígido, um dente que porventura venha receber apenas resina composta e por acréscimo, sem qualquer desgaste, eu preciso preparar esse esmalte, removendo o esmalte aprismático, condicionando esse esmalte, então eu estou preparando. Mas se eu tenho dentes em que o volume é muito pequeno, como eu citei o exemplo de um conoide, ou que eu tenho uma erosão química, em que eu tenho uma abfração, em que existe já uma determinante de término, eu posso pensar em utilizar essa determinante como definição para o meu preparo. Mas não preparar absolutamente nada, eu não tenho boas experiências com isso, tá? Eu comecei a trabalhar com laminados minimamente invasivos em 2009 e existia-se muito essa ideia de não vou preparar nada, não vou preparar nada. O sobrecontorno acaba sendo inevitável. Então, o ajuste dessa forma se torna muito difícil. Só que quando eu penso em aumento de volume às expensas do material restaurador, eu posso pensar em mínimo desgaste. Significa dizer que eu vou fazer um término extremamente cuidadoso, uma linha de orientação para o meu protético. É basicamente esse término que eu vou trabalhar. E nessa linha de orientação, eu vou também remover áreas de retenção quando eu penso na maneira com que essa peça vai entrar. Edu, não estou entendendo. Então vamos olhar com bastante calma, uma sequência bem didática de como a gente vai preparar. A ideia do preparo consiste em a gente estabelecer sulcos de orientação, tal e qual sulcos como a gente trabalha com coroa total. Só que em coroa total, nós fazemos o posicionamento da ponta diamantada com sulcos na vertical desse dente. Por quê? Porque eu estou buscando a remoção de qualquer área retentiva, já que a inserção de uma coroa total se dá inciso cervical. Um laminado, uma lente, tem como retenção, tem como inserção dessa peça um posicionamento vestíbulo-palatino. Então, as minhas áreas de retenção se darão principalmente nas arestas mesiais, na posição cervical. Aí eu começo a pensar em como eu vou alinhar esse desgaste. Por isso os sulcos são horizontais, para que eu quebre as arestas proximais e já tenha um passo de determinação onde eu removo essa área de retenção. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com uma esférica de 1 milímetro de diâmetro na região cervical. Poxa, Eduardo, mas 1 milímetro de diâmetro? 1 milímetro de diâmetro é o tamanho do diâmetro. Mas o posicionamento dessa diamantada em 45 graus em relação a essa superfície cervical vai fazer com que eu insira menos da metade dela. Então eu tenho a certeza que eu estou delineando por cervical somente 0,2, 0,3 milímetros. A partir daí, eu pulo essa diamantada agora para uma outra esférica que tem 1,2 milímetros de diâmetro e faço o mesmo processo no terço cervical, no terço médio e no terço incisal. Detalhe, esses desgastes estão sendo feitos sobre a bisacrílica. Então, todo o desgaste que eu faço, essa canaleta que vocês veem nesse primeiro momento, vamos aqui enxergar, aqui, vou achar outra foto que o Instagram
não ajuda muito a gente para posicionar as fotos, mas essa canaleta que eu enxergo, que deve estar aqui nessa foto, não me desculpem, o Instagram não me ajuda em nada, aqui já é uma foto sequencial. Instagram, obrigado por me ajudar. Pelo jeito essa foto não foi. Mas basicamente, a canaleta que eu enxergo do preparo, e vocês conseguem observar nessas fotos, parece que ela é extremamente profunda. Mas na verdade não é, porque esse desgaste está se dando às expensas do bisacril. E aí o meu trabalho agora é partir para a união desses sulcos com uma ponta diamantada. Antigamente eu gostava muito de pontas diamantadas um pouquinho mais robustas, como a 3216 e como essa que vocês estão vendo, 4138. Hoje eu acho elas muito robustas. Eduardo, então quer dizer que você vê problema em desgastar com elas? Não, eu não vejo. A vantagem de você ter uma ponta diamantada ligeiramente mais grossa é que você evita fazer aqueles caminhos de rato. Sabe quando você usa uma ponta tão fina que você não consegue unir os pontos, não consegue fazer uma superfície lisa, porque ela fica entrando, então ela fica uma superfície toda ondulada. A ponta mais robusta, ela faz com que, pelo diâmetro dela, faça um desgaste mais uniforme de toda essa estrutura. E como eu tenho sulcos de orientação, dizendo aonde é o máximo que eu posso desgastar, eu não vou desgastar mais porque eu estou usando uma ponta mais robusta. Eu vou desgastar mais uniforme. Mas por que eu opto hoje por pontas mais finas? Aí depende da marca. Porque eu tenho uma facilidade melhor de entrar na região proximal. Eu acho ela um pouco mais fina, a gente treina a mão para fazer com que esse desgaste seja também uniforme, tenha uma dinâmica legal, mas eu tenho uma facilidade maior de encaixar esse conjunto na proximal do preparo. Mas, de qualquer forma, eu posso usar uma ponta um pouco mais robusta, ok? O que é importante? Que eu mantenha as 3 inclinações da superfície vestibular. Eu gosto muito de falar que a superfície vestibular tem 5 inclinações, mas talvez isso seja papo para outra conversa. Fiquem à vontade para perguntar aí nos comentários se vocês quiserem absolutamente qualquer coisa. O que eu puder, eu vou respondendo, tá? Mas vamos tratar então o convencional das 3 inclinações da superfície vestibular e eu preciso manter a inclinação cervical, terço médio e incisal. Nesse momento, eu tenho o trabalho de fazer a união desses sulcos. E a união desses sulcos eu vou fazer aqui já tentando, com todo cuidado, manter a terço cervical, terço médio e terço incisal. Percebam o seguinte, aqui a gente já está com uma ponta diamantada 3216. Eu gosto muito da 3215 e gosto muito de uma que vou ficar devendo para vocês o número que eu não me lembro, mas é como se fosse uma 4138 mais fininha. Percebam o seguinte, e essa foto eu gosto muito dela, tem alunos meus aqui de especialização, eles sabem que eu gosto dessa foto. Por quê? Quando eu penso na inclinação cervical, a ponta da ponta diamantada trabalha no dente. Quando eu estou em inclinação terço médio e terço incisal, o corpo da ponta diamantada trabalha no dente, não mais a ponta. Isso vai fazer com que eu tenha uma passagem mais suave entre os terços. Se eu trabalhar o tempo todo com a ponta da ponta diamantada, eu vou de novo fazer caminhos e fazer sulcos, e isso não é interessante para o meu preparo, ok? A partir do momento em que eu faço esse desgaste, eu vou ter uma visualização, e essa visualização é muito importante, eu vou ter uma visualização oclusal ou incisal. Como que eu faço isso em consultório? Posiciono o paciente em 12 horas e coloco o espelhinho em 45 graus e vou enxergar essa vista incisal. O que eu preciso ver? Vai ter uma fotografia daqui a pouquinho para vocês enxergarem esquematicamente. O que eu preciso enxergar com muita tranquilidade? Eu vou enxergar uma superfície vestibular plana e uma superfície proximal inclinada.
eu não enxergo uma superfície proximal toda desenhada como uma vestibular e não enxergo o aumento do volume das arestas. Então, o fato de eu ter essa disposição da lente de vestibular para a palatina, ela tem que encaixar na proximal. E ela vai encaixar na proximal o mais proximal palatino possível. Nós vamos discutir isso um pouquinho. Então, se você der uma olhada, com muito cuidado nessa vista incisal, eu tenho sempre uma memória da caixinha do McDonald's. Quando o McDonald's saiu, 90 e alguma coisa, 80, quando ele veio para o Brasil, ele tinha aquela caixinha de papelão de isopor bem característica, e eu olho para esse incisivo nessa vista incisal, inciso cervical, nessa vista oclusal, e me permite imaginar essa caixinha do McDonald's. Por quê? Até hoje, se você olhar a caixinha de hoje, uma superfície plana na vestibular e uma superfície inclinada na proximal. Isso vai me fazer ter algumas características do preparo já quando eu percebo esse preparo numa vista frontal. Aqui, ó, já não era isso que eu queria. Já falei para vocês, né? O Instagram me ajuda muito. Aqui, ó, essa aqui. Perfeito. Então, vamos olhar para esse preparo com muito cuidado. Eu gosto muito quando o paciente olha esses dentes para preparos para lente e ele diz assim: nossa, doutor, mas nem parece que eu fiz esse preparo. Eu gosto disso. Gosto porque eu estou sendo extremamente conservador, mas eu sei que eu vou ter problemas. Eu sei que vai ficar difícil para mim. Porque quando eu não rompo o contato, quando eu tenho muito pouco desgaste, existe uma tendência, uma probabilidade grande desse laminado ficar sambando sobre o dente. Então isso eu sei que vai ser mais difícil, mas eu estou mantendo a coerência em relação a laminados, né? Isso é muito importante porque eu mantenho o dente, eu mantenho características de pouco desgaste e eu consigo ter, então, a manutenção dos pontos de contato. Olhem só, eu coloquei algumas flechas porque tem alguns pontos importantes para a gente observar nesse preparo. Primeiro deles, o posicionamento do seu término cervical. Se eu tenho um bom substrato, se eu não tenho alteração de cor, se eu tenho um bom desenho gengival, uma boa arquitetura gengival, eu me permito e eu prefiro deixar esse preparo normogengival, na linha da gengiva marginal livre. Por quê? Porque é mais fácil para eu cimentar, é mais fácil para eu moldar, é mais fácil para eu enxergar a adaptação e eu tenho uma transição que vai ficar escondida. Eu não preciso ter uma dificuldade tão grande depois para afastar essa gengiva, com o cuidado imenso de não haver uma retração, enfim. Então, se eu puder, eu mantenho normo. Mas, olhe bem, quem mantém o posicionamento gengival são duas estruturas. Primeiro, nível ósseo e segundo, o perfil de emergência do dente. Então, para que eu tenha um desenho gengival mantendo o zênite é a porção mais alta dessa concavidade gengival, desse arco gengival, que é ligeiramente para a distal de cada dente, não é exatamente no meio da cervical, ela é ligeiramente para a distal. Muitas lentes, quando não tem esse desenho de zênite, elas podem até ficar bonitas no corpo, mas elas dão aquela impressão de dente como se fosse um plex, como se fosse um chiclete, como se fosse um teclado de piano, porque eu não dou a característica da presença do dente, eu não dou a informação de personalidade desse dente. Então, eventualmente, essa gengiva vai se desenhar conforme o perfil cervical da minha lente. E a minha lente vai se desenhar conforme o perfil cervical do meu preparo. Significa dizer que, para eu ter um dente, um zênite adequado, eu preciso levar esse término mantendo o desenho em uma área mais alta, bem onde está a flechinha, entre a cervical, uma área mais alta onde é o zênite e uma área mais baixa no zênite mesial. Ou seja,
Eu preciso dar o contorno cervical já no meu preparo. Eu preciso enxergar também que no final desse procedimento restaurador, a aresta distal do dente vai terminar no zênite gengival. Então, se eu erro no posicionamento do meu preparo, eu acabo determinando errado o posicionamento da distal, esta distal, e eu acabo ficando mais travado no desenvolvimento da anatomia desse dente. Ok? De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesite, fiquem à vontade para escrever. Ok? Outra característica importante. Na foto aqui, logo abaixo da onde eu estou conversando com vocês, vocês vão perceber uma flecha na região proximal. Essa flecha está bem a determinação da onde está a finalização da caixa proximal. Essa finalização da caixa proximal é exatamente aonde vai terminar a interface, vai ser a interface dente-cerâmica. Se essa interface ficar muito paravestibular, eu não vou conseguir, eu vou ter uma aparência do dente, então se o dente eu não conseguir alterar a forma dele, se eventualmente ele tem algum risco, se ele manchar, eu não vou conseguir esconder isso. E isso eu preciso enxergar, eu preciso que essa união termine dependendo da dinâmica do posicionamento do interlocutor. Numa vista frontal, eu não vou enxergar isso. Mas a partir do momento que esse interlocutor começa a girar o rosto, e por isso é importante a gente fazer também fotografias, eu vou enxergar essa interface. E essa interface precisa estar coberta pela proximal do dente adjacente. Então, a gente chama essa área de área dinâmica de luz. E eu vou levá-la o mais próximo do palatino possível, sem romper esse contato, para que me permita, então, ter um assentamento e esconder essa área dinâmica, esconder essa cicatriz dessa interface. Ok? E, por último, um outro detalhe muito importante que a gente tem que ter é em relação às bordas incisais. Eu devo arredondar os ângulos desse dente. Por quê? Se eu parar para pensar, quando eu olho um dente e sua translucidez no natural, eu vou enxergar uma passagem de luz bastante importante. Então, se eu pego essa bordinha, vamos ver a internet aí, se eu não faço, imaginem, esse é um dente natural, esse incisivo central, imagine que isso seja uma cerâmica. Se eu não faço o arredondamento dessa borda incisal do dente, eu não vou ter a capacidade de fazer essa transição do esmalte nas bordas, porque por baixo vai estar um ângulo vivo do dente, do preparo. Vai ficar uma área de concentração de luz. E aí a sua lente, sua cerâmica, vai ter dado a impressão de uma mancha intrínseca a ela. Então esse arredondamento de borda se faz muito necessário para que a gente consiga ter esse tipo de transição. Ok? Bom, dito isso, eu tenho então a finalização do preparo. Eu tenho um preparo que deve estar polido, que deve estar muito bem polido, diga-se de passagem. Eu tenho uma sequência de polimento que eu acho muito importante. E isso é importante para que eu tenha uma capacidade de moldagem adequada, um gesso ou um escaneamento muito bem adequado. Eu preciso ter um preparo muito bem polido para ter um escaneamento adequado e para eu conseguir um assentamento dessa peça, principalmente se eu estiver trabalhando com cerâmicas feldspáticas. Se eu tiver um preparo irregular e tentar fazer com que essa lente se acomode e ela ficar travando, existe um risco dele quebrar, trincar na sua mão. E, gente, acontece. Por que é que me permite, por que é que eu consigo manter os pontos de contato? É importante que eu enxergue isso, porque para manter os pontos de contato, eu preciso ter uma ordem, uma adequação com o meu laboratório muito interessante, que é essa. Não é essa, é Instagram, te agradeço de novamente. Tem vários nomes que me passam pela cabeça enquanto o Instagram não me ajuda. Ótimo, é essa foto que eu estava procurando antes, lembra, gente? Mas tudo bem, vamos voltar aqui a essa. Olhem aqui a foto, ambas as fotos, depois eu vou voltar nela.
eu preciso enxergar que na proximal, imagine que esse esqueminha é a sua lente, é o laminado azul encaixando sobre esse dente, ok? Entre os dois centrais, a gente percebe que quando eu tenho esse preparo, se eu olhar para o dioclusal, de palatina para vestibular, o dente tende a fazer esse movimento. Essa é a emergência de palatina para vestibular nessa vista. Ele abre como se fosse um trapézio. Se eu mantiver essa abertura, a abertura de um incisivo com a abertura do outro incisivo vai fazer com que as duas proximais batam e não deixe assentar a lente uma com a outra. Por isso, o dente tem essa conformação, mas a proximal da cerâmica deve sair reta, conforme esse esquema azul. Se ela sai reta, a partir daí eu consigo fazer então o volume da aresta mesial e isso se repete na aresta distal com o incisivo lateral. Ok? Então isso é muito importante para você conseguir fazer o assentamento delas sem ter uma dificuldade da proximal fazendo essa intercorrência aí. Bom, terminei o polimento, eu preciso voltar para um cuidado muito importante do preparo que está em alguma das figuras aqui. Eu preciso tomar conta, tomar detalhe, que é o quanto eu preciso de espaço e aonde eu preciso de espaço. Bom, nós já entendemos a relação da cervical, nós já entendemos a relação da proximal, nós já entendemos a relação da borda incisal. Mas eu preciso pensar que, como eu falei antes para vocês, da relação de passagem de luz, para eu ter uma translucidez, uma transição entre terço médio e incisal, eu preciso ganhar espaço no terço médio incisal. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou ganhar espaço fazendo um desgaste ligeiramente mais acentuado dessa porção cervical, terço médio e incisal. Por quê? Porque a hora que eu desgasto um pouco mais do terço médio para incisal, eu consigo aplicar uma cerâmica, uma dentina misturada até com esmalte, para fazer uma transição, uma dentina de corpo na cerâmica, uma transição e levar essa borda da dentina, levar esse mamelo, levar essa anatomia interna do dente mais para a incisal. Se eu não faço isso, se eu não ganho espaço, existe o risco de eu ficar com dois halos. Existe o risco de eu ter o halo da cerâmica e aí o halo do preparo nessa translucidez. Fica com borda dupla. Vocês já devem ter visto isso acontecer. Então, quando eu desgasto ligeiramente mais, 0,1 milímetro a mais nessa região, eu ainda estou sendo conservador, mas eu permito espaço nessa região. Ok? Bom, nós falamos então que esse desgaste parece uma caixinha do McDonald's. Contei para vocês que começo a brincar, eu trabalho com isso há algum tempo e eu tinha uma dificuldade muito grande quando o preparo estava todo clássico, lindão, e eu pensava, puxa, essa lente está fazendo bagunça, essa lente não tá adaptada, ela está sem um assentamento adequado. Isso me incomodava muito e por algum momento, dentre dos cursos que a gente estava dando, eu e o professor Ubiraci Gaião, nesse caso, nós, por um momento de uma epifania, eu acabei tendo a grata satisfação de ter tido um insight junto com o professor Ubiraci Gaião, e deixo aqui meu agradecimento a ele, professora Juliana Raal, e mais uma série de colegas que sempre trabalham comigo, mas nesse caso especificamente a gente fez uma modificação do preparo. Essa modificação do preparo ela foi publicada agora em 2019 na revista Clínica. Se vocês tiverem interesse, pode acessar o meu Instagram, dr_do_moraes ou @pocketprotese no Instagram, e eu te mando esse artigo, ok? Bom, qual que é a ideia? A ideia dessa modificação do preparo é eu dar espaço aonde eu quero um
trabalho diferente, onde o dente, de forma intrínseca, já me permite esse espaço, onde a dentina é mais fina. Então, eu vou ter um pouco mais de esmalte aqui e consigo manter o meu desgaste em esmalte. O que a gente faz? A gente faz uma que a gente chama de preparo anatômico ou preparo modificado. A ideia é aumentar o volume do desgaste bem na região entre os mamelos. A gente desenha esse desgaste excessivo, ou esse desgaste a mais, perdão, não é excessivo, esse desgaste além do normal, e a gente faz esse desgaste fazendo um aprofundamento do sulco. Para quem está habituado a mexer com resina composta, é tal e qual a anatomia secundária de resinas compostas, de facetas diretas, né? Então eu faço o aprofundamento desse sulco para que eu consiga uma... Olhem para a foto de baixo, aquela caixinha do McDonald's, agora ela tem ondulações. Qual é a vantagem disso? Se a gente voltar naquele desenho esquemático, agora vocês vão perceber. Do lado esquerdo, quando vocês visualizarem, você vai ter um preparo plano e a lente com a sua textura, com a sua anatomia secundária definida. Isso vai fazer com que eu tenha uma espessura muito fina, bem na região entre os lóbulos, né? Bem na região dos mamelos ali, onde eu gostaria de dar uma característica secundária. Mari, eu uso a ponta diamantada 3195, é uma lança ligeiramente mais grossa em granulação fina e depois eu faço os acabamentos do preparo, tá bem? Quando a gente olha aqui embaixo o desenho esquemático, quando eu faço essa... Nós estamos com falha na conexão hoje com chuva, né? Então vocês me perdoem se falhar alguma coisinha aí. Quando eu faço essa modificação do preparo, eu aumento a espessura exatamente onde o laboratório vai precisar desgastar um pouco mais ou dar uma espessura menor, onde ele vai ter que fazer uma textura, eu dou mais espaço para ele. E a segunda grande vantagem é na hora do assentamento dessa peça, ele tende a ter menor deslocamento. Ele consegue encontrar um pedaço, uma passividade mais interessante, sem você colocar a lente e ela já sair andando, já sair fugindo do seu preparo. Então ele traz essa ideia de forma bastante legal. Ok? Bom, entendemos então o corpo do preparo, mas eu preciso pensar em como eu trabalho a borda incisal desse término, desse preparo. E agora vocês vão entender o porquê é que eu brinco que a superfície vestibular tem, na verdade, 5 inclinações e não 3, né? Por quê? Porque se nós pensarmos na borda incisal, eu tenho na borda incisal, eu teria então uma inclinação vestibular terço cervical, médio, incisal, e aí vem a borda incisal, inciso vestibular e inciso palatino. Quando eu penso em tratar de lentes de laminados minimamente invasivos, a ideia é que eu aumente então a borda incisal porque eu estou dando recontorno do dente. Isso sempre vai acontecer? Não, mas na maioria das vezes sim. Quais são as possibilidades que eu tenho? Ou eu, em geral, eu não desgasto nada dessa borda incisal, porque a lente tende a continuar essa superfície inciso-palatina e como se essa borda incisal do dente fosse uma parte da palatina e ela desse continuidade então. Eu posso fazer esse término que eu descrevi para vocês, que é o primeiro término que a gente chama de término em zero. A lente simplesmente continua a superfície vestibular e não se apoia na incisal. Eu posso fazer um desgaste reto, fazendo uma... Claro que esse desgaste reto não tem um ângulo reto. Eu faço o desgaste e arredondo esse ângulo. Quando eu estou aumentando um dente que teve um ligeiro desgaste incisal, isso se repete nos 45 graus, mas algo que nós não fazemos mais, porque está comprovado na literatura que fragiliza, porque ele quebra o pedaço do dente, é esse primeiro aqui da direita para a esquerda, que é o chanfro. Esse abraçamento enchanfrado a gente já não faz há algum tempo, porque o que acontece? Ele
quebra a ponta dessa borda incisal e aí então ele acaba fragilizando e deslocando esse conjunto, ok? Então isso é bem, tá na literatura, eu tenho alguns trabalhos aqui que mostram isso, que estão na fotografia perdida aqui em algum momento, tá? Tem revisões sistemáticas sobre isso, para a gente pensar de maneira bastante adequada esse conceito. Bom, tenho o meu preparo bem determinado, tenho o meu preparo bem acabado, agora eu preciso moldar esse conjunto. Para eu moldar esse conjunto, eu mesmo, em termos normogengivais, gosto bastante de tomar uma impressão sem fio retrator e uma segunda impressão com fio retrator. Confesso para vocês que a sem fio eu quase não uso porque os preparos em algum ponto eu posso levar subgengival, principalmente quando eu quero determinar o zênite. Independente do material que você escolheu, você tem maneiras de fazer essa moldagem. Colocar o fio é uma arte. Colocar o fio é uma arte e essa arte deve ser respeitada. Por quê? Porque essa arte consiste em levar o fio contra o seu próprio corpo. Eu não posso pegar essa espátula e sair colocando na distal e já empurrar esse fio na mesial, porque toda a cervical vai sair. Então eu preciso empurrar com a espátula. Tá vendo essa espátulazinha aqui de inserção de fio? Eu não gosto. Eu não gosto de espátula de inserção de fio. Eu não gosto de espátula com ranhuras, porque ela puxa o algodão, tá? Eu gosto de espátulas de resina composta bem finas. Tem várias espátulas legais. Se precisar, me dá um alô e eu mando algumas dicas, tá? A gente põe um fio mais fino para controle crevicular e um fio mais espesso para afastamento da gengiva marginal. Sempre depende da profundidade desse suco. Usa hemostático ou não? Eu aplico o hemostático depois que os fios estão posicionados e aí lavo e remove. Vocês viram no vídeo que há a remoção do fio mais espesso e já a injeção do suco, do fluido. Eu, quando estou trabalhando com moldagem para enceramento de diagnóstico, eu moldo em passo único e posso até, não necessariamente uso fio, tá? Mas quando eu estou fazendo molde de trabalho, a moldagem de trabalho, eu gosto de moldar em passo duplo, vou mostrar para vocês por quê. E eu molho o fio mais espesso, removo ele, enxergo o preparo e observo. Aquele fio mais fino está competindo com o preparo ou está escondido no suco? Se ele estiver escondido no suco, eu mantenho aquele fio. Se ele estiver competindo, eu molho e tiro. Por que molho? Porque o fio é de algodão e o sulco é um epitélio não queratinizado. Ou seja, eu tenho capilares ali que estão fazendo microcoágulos naquele fio de algodão. A hora que eu removo com ele seco, eu vou ter sangramento. Então eu molho, removo e aí sim eu seco para ir fazer a injeção do material fluido. E aí um material como, por exemplo, o Scan Light da Hiller, que é um material muito legal, assim como o Ultralight, se você gosta também, em sucos mais profundos, são muito interessantes, tá? Independente do material que você vai usar, novamente, a ponta de inserção desse fluido não deve ficar caminhando pelo dente. Ela entra na massa, você injeta e deixa a ponta sempre dentro da massa e vai percorrendo toda a cervical, tá bem? Eu falei para vocês que eu não gosto de passo único. E eu mostro para vocês por que é que eu não gosto de passo único. Porque eu tenho tempo diferente de polimerização do material. E muitas vezes acontece como está acontecendo nesse material aqui, eu tenho um degrau entre o pesado e o fluido. Então eu prefiro usar passo duplo para que eu não tenha um repuxamento ou um degrau entre esses materiais e eu tenha assim uma espessura mais fina ou mais homogênea do material fluido, que é quem contrai mais. A ideia do pesado é com que você personalize a moldeira para que você jogue menos fluido, porque o fluido contrai mais. E aí, então, a gente consegue uma característica de molde muito mais interessante, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem diversos materiais
E o material precisa ter um bom escoamento, precisa ter uma boa estabilidade dimensional, uma boa recuperação elástica e tem que ter contraste. Eu adoro essas cores. Eu adoro essas cores. Elas são muito legais porque elas permitem com que a gente consiga enxergar as bordas de maneira bem adequada. Quero fazer um agradecimento dessa fotografia à Patrícia, né, por ela ter me cedido. Esse material da Hiller é muito, muito bonito, né? O que eu preciso ter nesse material também é essa relação de recuperação elástica. O que é recuperação elástica? A partir do momento em que esse material entra e copia a cervical do dente, ele polimerizando, ele vai se deformar para passar o equador anatômico ou protético, enfim, o equador anatômico desse dente, e ele precisa voltar às dimensões que ele teve quando ele polimerizou em posição. Isso é recuperação elástica. Então o material tem que copiar, manter em posição, depois de polimerizado ele vai deformar para sair a moldeira e precisa voltar. Então eu preciso remover essa moldeira num golpe mais rápido, mais justo, não posso ficar encebando e trabalhando essa moldeira. Eu preciso fazer com que ele vá e volte e recupere as suas propriedades elásticas. E assim como estabilidade dimensional. Ou seja, eu preciso que aquele hidrogênio liberado na reação de um silicone por adição ou daquele álcool na reação por um silicone por condensação seja liberado e nesse tempo eu consiga manter as dimensões até eu poder vazar o gesso, enfim, para que eu consiga ter essa estabilidade das dimensões com o passar do tempo. Isso é estabilidade dimensional. Aí então me permite fazer um desgaste a partir desse conjunto em que eu tenho um desenho bastante adequado, aí eu consigo fazer um planejamento 2D, um planejamento 3D, para que eu saia dessa situação para essa situação final, lógico, passando por modelo de trabalho, gosto muito dessa confecção de troquéis de Geller, para a prova desses dentes, o ajuste e o encaixe dessas lentes, para que então eu resolva esse caso de maneira bastante interessante, porque eu consegui sair do preparo determinado, eu consegui estabelecer um preparo bastante determinado para que haja vedamento dessa cerâmica, independente se for um de silicato de lítio, independente se for uma cerâmica feldspática, independente do material que você usou, o preparo vai dar como base uma relação de estética, de forma, de contorno e uma naturalidade. De novo, para eu sair de uma situação inicial para uma situação final. E aí a gente brinca com batom, a gente brinca com língua, a gente brinca com a fotografia da maneira com que a gente achar melhor. Ok? Estourei um pouquinho do tempo que a gente tinha aí, mas acho que está dentro do conjunto, até para o Instagram não nos cortar. Eu quero aqui agradecer novamente a oportunidade e o convite da Hiller Biomateriais em aceitar o meu nome dado pelo professor Alan. Fico à disposição de vocês. Eu tenho um canal, vou aproveitar aqui a Hiller e seus seguidores. Eu tenho um canal no YouTube e um Instagram que eu faço uma série de vídeos e lives e reportagens, digamos assim, para os alunos e colegas, chamado Pocket Prótese, e uma escola que a gente ensina tudo isso, chamada Know-How Dental Training. Meu Instagram é dr_do_Moraes. Um beijo para vocês que estavam aí, Mayumi, Ivana, Dieguinho. Bom ter sempre essas pessoas do nosso lado, né? Vieram fazer volume aqui. Agradeço muito o carinho de todos que ficaram. Esse vídeo estará disponível no YouTube e no Instagram, no IGTV da Hiller. E Karen, querida, Lola também, né? Paola, muito obrigado pelo carinho de vocês. Escrevam o que vocês precisarem e fico à disposição, mais uma vez, da Hiller e de vocês todas que quiserem trocar ideia sobre preparos, sobre lentes, sobre resina, sobre odontologia como um todo, porque lá no Pocket a gente convida todos os professores de várias áreas.
Tá bom? Obrigado, Salles, pelo carinho mais uma vez. E estamos aí, força para todo mundo nessa quarentena, nesse lockdown, semi-lockdown. Vamos ver, a gente vai passar e vai sair dessa, vai sair melhor. Fica meu beijo, a gente se vê por aí. Valeu!